Mais logo, em Lolé, ao fim da tarde, na Casa Memória Engenheiro Eduardo Pacheco. Uma conferência do professor Fernando Rosas, o historiador. Título, professor Fernando Rosas? Os portugueses no trabalho forçado e nos campos de concentração do Terceiro Reich. Eu achei a piada foi a uma pequena variante. Os portugueses e os lolitanos, não é? E neste caso os lolitanos, porque dentro do universo dos portugueses que nós até agora pudemos detectar, ouça, entre o trabalho forçado e os campos de concentração e os Stalag, os campos de prisioneiros de guerra, neste momento nós calculamos cerca de 800 portugueses envolvidos nisto. E nos campos de concentração temos notícia que há pelo menos uns 90. Até agora detectámos 90 portugueses, muitos, mais de 30 morrem em Mauthausen, em Auschwitz, etc. Ora, dentro desses há um conjunto singular de 10 lautanos. Até agora, entre 10 lautanos. Não sabemos muito bem, deve ser, sabe como é que é, as cartas de chamada, um ia e depois trazia o irmão, e depois trazia o filho, e depois vinha a mulher. 10 lautanos que vão parar aos campos de concentração. Alguns ligados à resistência, e outros nem se sabe bem porque é que lá vão parar. Mas 10 lautanos, e por isso o Presidente da Câmara de Lolé, que é um homem que é muito sensível a estas coisas da cultura, e felizmente pertence a um concelho como apanha ali a zona de Vila Moura e tal, tem disponibilidade financeira para desenvolver este tipo de atividades, pediu-nos para deslocar a nossa exposição, que foi inaugurada em novembro passado, a Lolé. E é o que vamos fazer, desenvolvendo nós próprios então uma secção especial, o caso particular sobre dos cidadãos como lolitanos, é que os lolitanos vão lá parar aos campos de concentração, quem é que eles são, de onde é que vêm, como é que foram, e portanto é isso que vamos tentar explicar, como é que os lolitanos vão parar aos campos de concentração. Há conclusões mais ou menos evidentes, professor Fernando Rodas, sobre essas diferentes situações de trabalho em que se encontravam os portugueses na Alemanha nazi? Enfim, sim, grosso modo, não é? Bom, quer dizer, há muitas maneiras como se vai parar aos campos de concentração, não é? Ou então aos campos de prisioneiros. O trabalho forçado, em grande parte, são imigrantes que estavam em França e são arrebanhados pelas campanhas de mobilização da Alemanha, campanha de mobilização do trabalho forçado, com a colaboração do governo de Vichy. O governo de Vichy, em vez de mandar franceses, manda portugueses. E, portanto, há muitos portugueses há uns que se oferecem como voluntários no princípio da guerra, porque tinham um ordenado certo, tinham férias, podiam passar férias em Portugal, e alguns foram voluntários. Mas depois, a partir de 42, um grande número vai forçado. De acordo com as fontes alemãs, em 1944 trabalhavam na Alemanha para aí uns 400 portugueses. 400? Entre voluntários e forçados. Sim. Cerca de 400. Mas depois havia uma multidão de... Por exemplo, nos campos de prisioneiros de guerra, localizámos até agora 300 portugueses. Porquê? Porque combatiam na tropa francesa, ou na Legião Francesa, ou nos regimentos de estrangeiros que os franceses constituíram no princípio da guerra. Foram apanhados, foram presos foram presos como prisioneiros de guerra, foram parar aos Stalags, que era uma modalidade um bocadinho melhor do que os campos de concentração. Agora também há gente que vai parar aos campos de concentração, como ligação à resistência, às redes da resistência, porque há estes portugueses que vão trabalhar para a França, muitos deles são mineiros, são operários de fábrica, e estão ligados aos sindicatos, à Confederação Geral do Trabalho, etc. E portanto, uma boa parte desta gente adere a redes de resistência e são apanhados como partisans, portanto, como resistentes, e são levados para os campos de concentração. Outros por delito comum, que quando o Himmler mobiliza em 42 o ministro do regime nazi, o chefe das SS, o Reichsführer das SS, quando mobiliza os presos comuns também para o trabalho forçado em campos de concentração, alguns portugueses que estão presos por delito comum vão parar também. Nós temos até notícia de portugueses, era proibido nos países ocupados ter armas de caça em casa. Era proibido. Os alemães proibiram. Ora, há portugueses que vão parar aos campos de concentração por ser apanhado uma arma de caça em casa. Vão parar. Já encontramos casos desses. Portanto, isto vai somando e de repente nós detectamos nos campos de concentração, exatamente para dizer, em campos de concentração até agora 78, e em prisões que são campos de prisioneiros que funcionam como campos de concentração, 12, ou seja, 90,
Até agora temos, mas há mais, porque os nomes confundem-se, sabe? Porque às vezes os parecem nomes Sanches espanhóis, e os Sanches, os Gonçalves e os Gonçalves. Esse é um trabalho muito fino, não é? Que ainda é preciso Tem que se ver nome a aprofundar. nome. Tem que se ver nome a nome. Por isso é que nós estamos agora a concorrer a um segundo projeto. Nós, quando diz nós, Instituto de História Contemporânea, tivemos um primeiro projeto financiado pela AVZ, que é uma instituição formada não há muitos anos, em 2000 ou 2000 e pouco, que é destinada a financiar as vítimas do trabalho forçado na Alemanha. Mas, como os beneficiários do trabalho forçado foram as grandes empresas, a Siemens, a BMW, a IBM, são essas empresas que financiam a SEV. Em busca de uma redenção qualquer. Uma redenção, lavar a consciência. Vamos ainda bem que há esse esforço, não é? Exatamente, da história, não é? É o que eu digo. Isso permitiu-nos fazer o primeiro... Porque o nosso projeto foi aqui chumbado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia. Acharam que não tinha interesse. Enfim, nem sequer vou comentar isso. E agora vamos candidatar-nos a um segundo projeto, porque agora é preciso estar o caso da Bélgica, porque na Bélgica também há muitos portugueses e provavelmente há um fenómeno em menor grau do que há em França, que é de onde vem o grosso que vai ou para o trabalho forçado ou para os campos. A Bélgica era um país de transição? O que é que se passa? Qual é a particularidade do caso da Bélgica? A França é porque havia 30 mil imigrantes em França em 1939. Aí percebe-se rapidamente, não é? E na Bélgica, a Bélgica não era um destino de eleição. É porque a Bélgica é o norte da França, não é? E, portanto, havia muita gente que ia para as minas da Bélgica ou para a indústria da Bélgica. Havia gente portuguesa também que ia trabalhar para ali. E, portanto, é preciso averiguar o caso da Bélgica, porque é um caso com muita imigração e, portanto, também com alguma imigração, e, portanto, tem que se investigar. E a investigação, como eu digo, é nome a nome. Porque é assim, se o senhor encontra um González, que, no entanto, é de Vila Nova de Famalicão... Tem que ser Gonçalves. É Gonçalves, não é? Sim. Gonçalves. Mas isso exige que, na meticulosidade organizativa dos nazis, que fazem as listas nominais por ali fora, é preciso nome a nome verificar este tipo de indícios que nos permite depois localizá-los. Quem havia de dizer, professor Carlos Fernando Rosas, que os nazis acabariam por ser, de alguma maneira, amigos dos historiadores, com essa meticulosidade, não é? Absolutamente. Sabe que hoje é possível, em cada transporte de comboio para os campos de Auschwitz, Mauthausen, Buchenwald, é possível saber exatamente quais são as pessoas que lá vão. Porque eles faziam as listas de todas as pessoas que metiam nos comboios. É algo que nos custa até a entender. Há mesmo um centro, um tracing center, onde os investigadores hoje podem, cada comboio, não é? Por exemplo, no primeiro comboio que parte de França para os campos de concentração, comboio dos 907, se não me engano, são 900 e tal, há uma série de portugueses. Vão logo lá, no primeiro? Logo no primeiro. Vão lá, por menos, quase 10, cerca de 10 portugueses vão nesse comboio. Portanto, os portugueses estão por todo lado, enfim, é uma diáspora e, portanto, encontramos muito mais do que era suposto. Não é? Eu tive há pouco tempo para dizer como isto é uma coisa internacional, como o extermínio foi internacionalizado. Eu tive há pouco tempo, nós participamos agora regularmente, anualmente, na cerimónia da libertação do campo de Mauthausen, que é uma cerimónia impressionante na Áustria. Muito comovente, não é? Com o Presidente da República, com o chefe do Governo, com delegações de todo o mundo, e nós também, nós temos uma placa, fomos, por sugestão nossa, o Ministério dos Estrangeiros colocou uma placa no campo de Mauthausen, no chamado Muro das Lamentações, onde se homenageiam os portugueses vítimas da barbárie nazi, e fomos lá pôr flores, juntamente com o embaixador, fomos pôr umas flores, e devo dizer que havia delegações da China, da Mongólia, sei lá... Portanto, é um assunto que interessa a toda a gente, literalmente. Não, exatamente, quer dizer, o extermínio abrangeu, foi universal, quer dizer, a universalidade do nazismo é o extermínio, quer dizer, é o extermínio massivo. Reduzir, aliás, o extermínio a uma questão judaica é uma questão absolutamente já não faz sentido hoje em dia, não, se é que alguma vez fez. Dizer, há milhões de russos, há mais de 1 milhão de polacos, há gente de todas as nacionalidades, e os portugueses também lá estão, e a partir do ano passado, pela primeira vez, têm uma homenagem merecida do Estado português. A verdade, professor Fernando Rosas, é que esta temática do trabalho forçado dos portugueses na Alemanha nazi é relativamente recente, não é? Muito, cá é completamente 10 anos, talvez, recente. Nem 10 anos, talvez, não é? Internacionalmente tem uns 10 anos, sim. Sim. Em Portugal começou há 2 anos, para aí, começámos a trabalhar nisto há uns cerca de 2 anos. Qual é o impulso? A partir de que... O que é que foi? Qual foi a mola que, de repente... Eu lembro-me vagamente de um artigo no Público, mas era algo que já estava em embrião, não é? Vou-lhe dizer como é que isto começou. Trabalhava em Cascais, na variação da cultura de Cascais,
um homem que é arqueólogo, o Dr. António Carvalho, atualmente é o diretor do Museu Nacional de Arqueologia, mas que é um homem que sempre foi um apaixonado pela história dos campos de concentração e visitou os campos de concentração. E foi meu aluno, foi o meu aluno. Faz parte da sua equipa de investigação, Faz não é? parte da minha equipe de investigação. E quando eu fui visitar o Museu da Paula Rego, quando se inaugurou, em Cascais, ele Casa das Histórias, encontrou-me e disse: professor, eu fui a Buchenwald, e eu também já tinha ido a Buchenwald, e já fui a Buchenwald, fui a Auschwitz, fui a Dachau, etc., Mauthausen, e em todos eles, nas placas das nacionalidades, estão lá os portugueses. Estão a dizer que em Buchenwald até há uma placa à temperatura do corpo ambiente, que é o corpo a pulsar, e que pulsa como um coração no chão, com as nacionalidades. Algo muito impressivo mesmo, não é? Muito impressivo. De facto, é um gênio museológico fantástico que inventou aquilo, onde aparecem lá também os portugueses a bater aquele coração dos portugueses. E eu falei com ele e disse: António, temos que investigar isto. Porquê é que os portugueses vão parar aos campos de concentração? E o projeto começou foi assim. Então fomos buscar uma especialista das questões luso-alemãs durante a guerra, a professora Cláudia Ninhos, que sabe alemão. É fundamental saber alemão. Para navegar no meio daquele labirinto. O professor Ansgar Schäfer, que é um alemão que vive cá, é professor no Instituto de Goethe e investigador também do Instituto. Constituímos com a professora Cristina Clima, que está na Universidade de Paris, e as fontes francesas são fundamentais. Constituímos uma equipe de investigação que se pôs ao trabalho. E arrancámos com isto a partir da constatação de que havia ali um mistério que era preciso esclarecer. E apesar do tanto que já se sabe, professor Fernando Rosas, tenho a ideia que ainda há muito por saber. Há muito trabalho para os investigadores. Há mais por saber do que o sabido, não é? Isso, há um grande campo de linhas de investigação que estão em curso, professor Fernando Rosas, podemos saber? Bom, está esta é sob o trabalho forçado em Portugal nos campos. Agora, o nosso segundo projeto já vai ser feito em colaboração com os catalães, porque em Mauthausen morreram milhares de catalães da Guerra Civil de Espanha, que foram transferidos dos campos, ou estavam na resistência, como sabe, os espanhóis republicanos foram fundamentais na resistência francesa, ou foram transferidos dos campos de internamento, onde foram internados quando fugiram da Catalunha, e muitos deles os alemães puseram-nos em campos de concentração. Portanto, Mauthausen, que é o campo latino do nazismo, estão lá portugueses, estão lá espanhóis, estão lá italianos, muitos italianos da resistência vão parar a Malá. Aliás, a delegação italiana nas comemorações era uma coisa impressionante, todas as regiões do norte de Itália, sobretudo do norte de Itália, onde foi a resistência, e portanto, a colaboração catalã nesta investigação é muito importante. Temos Lisboa, Barcelona, a Universidade de Barcelona, a Universidade de Vincennes, e com este trio vamos fazer um novo projeto agora para aprofundar as conclusões. O que nós fizemos foi conclusões preliminares, não é? Agora é preciso aprofundar isto, ir à Bélgica e aprofundar os casos que conhecemos, não é? Última pergunta, ou aquilo que eu julgo que ser a última pergunta, professor Fernando Rosas: e o regime português durante a guerra? Fez alguma intervenção a favor de tentar libertar algum português que tivesse conhecimento? Não ficou rastro? Devo dizer que fica algum rastro no arquivo diplomático do nosso Ministério dos Negócios Estrangeiros. Há 2 ou 3 cônsules que se portam bem. Sim. E que quando, sobretudo, não nos campos de concentração, nada. Zero mesmo. O governo português não faz a mais pequena diligência nesse sentido. Pelo contrário, quando as autoridades francesas perguntam aqui à polícia política se quer que lhes devolvam alguns dos presos portugueses que estão no coisa, alguns aceitam, mas os outros deixam-nos ir para os campos de concentração. Sim. Quer dizer, os alemães que tratem deles, não é? No fundo é essa a política. E mesmo trabalhadores portugueses que foram voluntariamente para a Alemanha, e a partir de 42 os alemães não os deixam sair, há algumas diligências de cônsules no sentido de ver, isto é um país neutral, os seus não os podem levar à força, quer portugueses que foram para lá voluntários e não os deixam sair, quer uns que foram arrebanhados pelas ações Sauckel, que o Sauckel era o plenipotenciário para a força de trabalho do nazismo, que fazia arrebanhava aquelas enxurradas, rusgas, aquelas enxurradas de gente que era apanhada à saída do cinema, à saída do teatro, lá veio tudo para o trabalho forçado. E houve portugueses apanhados nisso. Há cartas de mulheres que dizem: o meu marido foi chamado há 2 dias à gendarmerie e desapareceu, que é feito dele. E há cônsules que se interessam por isso e que fazem
e que fazem diligências, junto dos alemães a dizer que isto é um país neutral, eles não podem fazer isso aos portugueses, é um país neutral, etc. Mas do Ministério dos Negócios Estrangeiros propriamente dito, é um silêncio que continua a ser instrutor ainda hoje. Absoluto e chocante. Absoluto e chocante. Não, o governo... e repare, o Ministro dos Negócios Estrangeiros era o Salazar, não é? Que acumulava. Durante a guerra, acumulava. O Salazar, durante a guerra, era Ministro da Defesa, Ministro dos Negócios Estrangeiros e Primeiro-Ministro. Era Ministro de todas as pastas importantes. E não há o mais pequeno gesto de protesto ou de defesa dos nossos cidadãos arrebanhados para o trabalho forçado e para os campos de concentração. Só podemos especular. Porquê que seria assim, professor Fernando Rosas? Porque ele não queria meter-se com os alemães. Não queria meter-se? Eu acho que a interpretação possível é que os alemães estavam nos Pirineus, havia até 42, 43, os alemães eram a possibilidade dos alemães entrarem... A operação chegou a estar planeada, aliás, a Operação Félix de entrarem por aqui dentro era viável. Sabe-se hoje que até havia uma operação espanhola de ocupação de Portugal também. O Serrano Sunyer, que era o ministro dos Estrangeiros da França, defendia junto da Alemanha que o erro do século XVII de deixar Portugal pendurado devia ser resolvido e Portugal devia integrar a Espanha e, portanto, esse risco existia e, portanto, o Salazar não queria meter-se em trabalhos. Não queria meter-se em trabalhos e, portanto, aquela neutralidade, em certo período, a neutralidade portuguesa foi muito próxima da colaboração com a Alemanha e, portanto, o problema não se levantava e nunca se levantou até ao fim da guerra. Vamos ter aqui um campo fértil para outras investigações, provavelmente. Exatamente. Não, e é preciso aprofundar estas coisas todas, não é? Tudo isto, este primeiro trabalho é um trabalho preliminar, o levantamento da questão. Agora precisamos de progredir e é o que vamos fazer, é o que vamos tentar fazer. Em síntese, professor Fernando Rosas, a história, a amada história, continua a ser um diálogo permanente entre o passado e o presente, não é? Com certeza. O passado é a matéria-prima, o passado e as memórias do passado são a matéria-prima da história, não é? História. História. 6:30 da tarde, mais logo em Loulé, na Casa Memória Engenheiro Duarte Pacheco. Trabalhos forçados dos portugueses no Terceiro Reich e os louletanos no sistema concentracionário nazi. E ainda antes das 10, professor Fernando Rosas, notícia então desses 2 próximos livros que devem sair ainda este ano? Em outubro vai sair um livro que é uma síntese do que fui escrevendo ao longo do tempo sobre a Primeira República, porque venceu e porque se perdeu a Primeira República. Sobretudo, nesse livro trato sobretudo da crise da República, que é uma coisa mal estudada ou muito mistificada. Como logo naqueles primeiros anos, não é? Não, os últimos anos. E os últimos anos da Primeira República, pós-guerra, não é? Sim. Normalmente costuma ser apresentado como um caos ilegível de onde emerge salvificamente a ditadura, não é? E é preciso perceber que, pelo contrário, são os anos da modernidade política, em que se forma uma esquerda republicana, uma direita apta ao poder. Então são aqueles anos desde 1918 até 26? 19 a 26, são anos sim. de uma radicalização geral da sociedade. Uma imprensa muito violenta que também, em parte precedem o advento da ditadura e depois do fascismo mais tarde. Não é? E assim, com o essencial deste encontro com o professor Fernando Rosas, sobre os livros que vão chegar em breve, a partir de outubro. Faltam 4 minutos para as 10 da manhã.